Estamos na nossa hora, 19h30, hora que normalmente iniciamos os trabalhos, né, de maneira online. Hoje quem vai falar para nós é Hernandes Pereira. Ele é natural da cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Logo se mudou para Vitória, conheceu o Espiritismo há 20 anos e desde então vem estudando e trabalhando na seara espírita. Já foi presidente da Fraternidade Espírita Boa Nova na cidade capixaba de Venda Nova do Imigrante. Atualmente mora em Vila Velha, frequenta e está diretor do Departamento de Comunicação da União Espírita Caminho e Luz, o ECEL, e também coordena um grupo de estudo do EGE na mesma instituição. Ele também morou na cidade de Colatina, onde foi trabalhador e colaborador dos Centros Espíritas Vicente de Paulo e Alexandre Dumont. Profissionalmente, Hernandes é professor do IFES. Ele vai nos falar sobre o tema Como Ser Espírita nos Dias Atuais. É isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. O desafio de ser espírita, né, no mundo atual. Atuais. Perdão, Hernandes. É isso aí. Então, para que a gente aproveite bem a fala do nosso querido companheiro, que muito gentilmente nos atendeu, vamos pedir ao nosso companheiro Gustavo para que faça a leitura inicial e a prece. E logo em seguida te passo a palavra, tá certo, Hernandes? Obrigado, Tereza. Boa noite a todos. Boa noite, Hernandes. Essa leitura é do livro Vozes do Grande Além, de Chico Xavier. O texto de Emmanuel. Meus amigos, em verdade, é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente, transformar para redimir. Doutrinação que melhore, transformação que recupere. A teoria prepara, a prática realiza. Ensinando, induzimos. Fazendo, demonstramos. Quem instrui, acende a luz. Quem edifica é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor, por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos a lição viva, pensamento que observe e ilumine, sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos, com o mesmo fervor, as vantagens da ação. Pode fazer a prece, Gustavo, por favor. Tá, joia. Bom, vamos silenciar, então, nossos corações e nossas mentes. Agradecer pelo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai, e a toda a espiritualidade que nos acompanha, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, orando, em nome de Jesus. Nessa data, especialmente, uma data em que relembramos e que muitas religiões do mundo relembram e comemoram a data que simboliza o retorno do nosso Cristo, ou a sua materialização, a partir de todo o sacrifício que ele sofreu, e sofreu em nome de nós, para ensinar o seu Evangelho, para nos ensinar como amar, como viver, como aprender, como ser solidário, como sermos amorosos. E a partir desses ensinamentos e desta data, nos colocamos todos aqui hoje, nesse momento de reflexão, e pedimos a iluminação para que esse estudo, trazido por Hernandes, possa ser assimilado e possa ser sentido mesmo com todo o nosso coração. Senhor Jesus Cristo, esteja conosco nesse momento e sempre. Assim seja.
Que assim seja. Então, eu vou pedir a todos que permaneçam com seus microfones silenciados. E, Hernani, a palavra é toda sua, querido. Obrigado, Tereza, pela oportunidade. Satisfação enorme revê-los, né? Tive aqui a oportunidade de estar aqui, né, junto de todos vocês, né, algum tempo atrás. Agradeço saudações, né, a Casa Espírita, né, Francisco Cândido Xavier, e também a Casa Espírita Antônio de Pádua, né? Eu vi aqui 91 anos, nossa, quanta história, né? Muito bom, né, ver, né, que nosso Espírito Santo, né, tem tantas casas, né, que já estão aí, né, há muito tempo no movimento, né, trazendo luz, que esse mundo nosso precisa de luz. Eu vou pedir licença para que eu possa compartilhar a minha tela, né, aqui, para que todos possam ver, né, as mensagens, né, as palavras, e assim possamos, né, sair daqui com um sentimento de que alguma coisa a mais, né, nos ajuda aí na nossa caminhada. Então, muito bem. O desafio de ser espírita no mundo atual. Olha, talvez 50 minutos, 45 minutos de exposição não seja suficiente, né, gente, para tentar enumerar quantos desafios, né, se colocam na nossa caminhada. Mas talvez essa fala, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, quando Kardec fala assim, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É uma fala, né, tão importante para nós, enquanto espíritas, mas eu posso estender a isso. Eu posso estender também para aqueles que necessariamente não estão ali no movimento espírita, mas para todas as pessoas, por exemplo, que no íntimo são pessoas de bem, por exemplo. Talvez poderíamos mudar o tema dessa palestra como o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. E se fôssemos parafrasear, né, a fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, talvez diríamos: reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, talvez possamos ter a liberdade, né, de estender isso a todas as pessoas de bem que nos cercam, a todas as pessoas de bem que estão aí neste mundo e que estão também nas suas próprias lutas e que estão também desenvolvendo aí os seus trabalhos. E aí eu faço uma pergunta para todos, para que possam refletir. Quem somos nós, né, diante da sociedade que vivemos? Ou, por exemplo, que papéis, né, e que máscaras nós costumamos assumir na nossa sociedade em vários momentos da nossa vida? Quando estamos no trabalho, que papel estamos assumindo? Quando você está na sua família, junto ali aos seus, que papel que você está assumindo ali naquele momento? Ou que máscara que você está utilizando naquele momento? É uma pergunta interessante, porque se formos analisar a sociedade, de uma certa forma, o mundo que nós vivemos nos compele a tomar atitudes, a adotar determinados comportamentos diferentes em vários momentos e em várias circunstâncias dentro da nossa sociedade. Por exemplo, quando alguém lhe pergunta assim, qual é a sua religião? O que será que você responde? Eu vou trazer aqui algumas alternativas, talvez alguns aqui possam se identificar com algumas dessas alternativas. Por exemplo, quando alguém chega para você no seu trabalho, né, ou na rua, né, e te pergunta qual é a sua religião, o que será que você responde? Você diz, eu sou espírita. Ou você diz, sou espírita kardecista, né? Ou alguns dizem, sou espírita mesa branca. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. É uma pena que eu não estou vendo, né, vocês aqui, porque eu estou com a apresentação aqui na minha frente, mas imagino que com certeza muitos já ouviram falar dessa expressão. Ou, quando alguém lhe pergunta a sua religião, alguns dizem, sou católico ou sou protestante, mas acredito em reencarnação, em comunicação com os espíritos. Com certeza muitos
devem ter passado por essa experiência ou conheça alguém que já passou por essa experiência. No final das contas, o que é importante deixar muito claro, que independente da nossa resposta sobre qual é a nossa crença, qual é a nossa religião, o fato é que fazemos parte de uma lei natural em que nós somos espíritos em transformação, em processo de evolução, em processo de progresso, e estamos submetidos a uma série de leis da natureza que também são leis naturais. Então não importa qual é o seu credo, qual é a sua religião, não importa a sua cor, não importa a raça, não importa a classe social, não importa. O que importa é que nós somos espíritos encarnados e que estamos em processo de evolução e submetidos às leis da natureza. Vamos tentar revisitar rapidamente alguns princípios do Espiritismo para tentarmos entender quais são os desafios, de nós enquanto espíritas no mundo que vivemos. Ou quais são os desafios de nós enquanto pessoas de bem no mundo que estamos vivendo. Por exemplo, nós acreditamos na existência de Deus. Deus, acreditamos sim. Como também acreditamos na imortalidade da alma e que o espírito sobrevive após a morte, que a morte é apenas uma passagem. Acreditamos na pluralidade das existências, nos processos reencarnatórios, bem como acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Aprendemos na doutrina espírita que o nosso planeta Terra não é o único mundo desse universo, o único mundo eleito como a prioridade máxima desse universo. Existem muitos outros mundos também habitados e muito superiores em relação ao nosso mundo. Acreditamos também na comunicabilidade dos espíritos. Tenho certeza que muitos já estão na seara espírita há muitas e muitas décadas. Mas a grande questão é: qual é a importância desse conhecimento para a nossa vida no mundo atual? Sabemos de todas essas coisas, mas será que internalizamos todas essas coisas o suficiente para compreendermos qual é o nosso papel neste mundo atual que vivemos? Podemos relembrar, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma descrição fantástica de Santo Agostinho. Nos encontramos lá muito bem, quando ele vai caracterizar o nosso planeta. O nosso planeta, de uma certa forma, ele é um subúrbio, se for comparado com outros planetas do universo. A palavra subúrbio, uma acepção do século XIX, que quer indicar uma perspectiva de atrasado dentro dessa acepção, uma linguagem do século XIX. Nosso planeta ele está ainda, digamos, muito atrasado em relação a muitos mundos nesse universo, no que diz respeito à perspectiva intelectual e moral. Assim como o nosso planeta pode ser considerado, segundo Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma penitenciária, no sentido de estarmos todos aqui pagando nossas penas, nossas provas, vivenciando as expiações, mas ao mesmo tempo o nosso planeta é um hospital. Hospital no sentido de tratamento de doentes. Estamos muito longe de sermos médicos neste mundo de provas e expiações. Estamos aqui para curar as nossas doenças da alma. Bem como nosso mundo é uma escola, onde estamos aqui para aprender. Essa descrição de Santo Agostinho, ela é fantástica, como vocês observam aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai justamente definir o mundo que vivemos, que é o mundo de provas e expiações. E é importante elencar também os desafios desse mundo de provas e expiações. Vou começar trazendo os pontos positivos deste mundo. Nossa, mas temos pontos positivos nesse mundo? Temos muitos pontos positivos, mas que infelizmente eles não aparecem com tanta frequência nos noticiários, na imprensa, na mídia. Mas temos alguns avanços. Por exemplo, nos avanços no campo da ciência e tecnologia. Temos a internet, não é verdade, gente? Estamos aqui, juntos, tentando vencer essa distância. Espero que um dia eu possa visitar vocês aí no norte, será um grande prazer. Temos as redes sociais, que querendo ou não, facilitaram a comunicação de pessoas que estão distantes há muito tempo. Quem aqui não encontrou um parente
que não via há muitas décadas e encontrou nas redes sociais e restabeleceu o contato. Temos também bibliotecas virtuais espalhadas em vários sites, fora os avanços médicos sanitários, onde podemos curar doenças que antigamente não eram possíveis serem tratadas. E hoje estamos diante de uma pandemia que desafia a nossa ciência e a medicina, né? Mas hoje, graças a esses avanços, podemos falar em vacina. Imagine, 2 anos, né? Vai completar aí dessa pandemia, e agora podemos falar de vacinas. Bem como os avanços dos meios de transporte, que nos possibilita ir de um lugar para o outro com maior tranquilidade, a produção de alimento, né, que está cada vez mais em voga, mais acelerada, graças à tecnologia aplicada no campo, por exemplo. O problema não é a quantidade de alimento no mundo, né, meus amigos? O problema talvez seja a distribuição deste alimento, de chegar a quem realmente precisa, fora a infraestrutura, no campo da energia, de estradas. Esses são os avanços desse mundo. Mas, neste mundo que vivemos, um mundo de provas e expiações, nós temos desafios que provam que ainda no nosso planeta, o mal predomina sobre o bem. Nós temos a fome, temos a pobreza, o desafio das epidemias e as pandemias, como é o caso da Covid, que nós estamos vivendo agora, onde o Brasil se configura como o segundo país em maior número de mortes e já se coloca como o epicentro dessa pandemia a nível global, bem como as guerras, os conflitos, meus caros. É isso, até hoje, há locais do planeta que ainda está tendo guerra, que ainda está tendo conflito, mesmo diante da pandemia que estamos vivendo, fora as catástrofes ambientais, como, por exemplo, né, o desastre que aconteceu nas barragens, tanto de Mariana quanto Brumadinho, que acabou danificando, trazendo grandes danos ambientais para o nosso Rio Doce, por exemplo. A intolerância, essa aí é o grande desafio. A intolerância em relação à cor, religião, política, classe social e vários outros vícios que são prejudiciais à nossa saúde física e mental. Se eu for tentar elencar todos os desafios que se colocam na nossa caminhada enquanto espíritas e também enquanto pessoas de bem, são inumeráveis. E talvez esse tempo não seria o suficiente para mostrar todas as consequências do orgulho e do egoísmo que se instalou no nosso mundo, não porque o nosso mundo é perverso, mas porque nós, enquanto criaturas, ainda repetimos padrões baseados no orgulho e no egoísmo. E diante de tudo isso, eu trago 2 desafios que merecem destaque. E talvez esses 2 desafios possam, quem sabe, nos ajudar a refletir um pouco sobre o nosso papel neste mundo e a refletir um pouco sobre a nossa caminhada. Como, por exemplo, já parou para se perguntar como está a sua relação com Deus e com a espiritualidade? Quanto tempo do seu dia Deus e a espiritualidade estão presentes? Enquanto você está na sua família, enquanto você está caminhando para o seu trabalho, enquanto você está indo para a faculdade, para a escola, enquanto você, enfim, está executando suas tarefas diárias. E o segundo, como será que nós estamos domando nossas más tendências? Talvez eu vou trazer aqui algumas indicações que não são minhas, são da própria doutrina espírita, dos próprios ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para nos ajudar a refletir melhor sobre esses 2 grandes desafios para nós. Nossa relação com Deus e espiritualidade e como nós estamos domando nossas más tendências. Eu começo com essa primeira. Sabemos que Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Sabemos isso de cor, né? Falamos, inclusive, de forma até muito natural, mas a grande questão é que o quanto nós entendemos isso. Kardec, no seu livro, no Livro dos Espíritos, codificado, ele vai perguntar onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, já que não vemos como gostaríamos de ver,
dentro da perspectiva dos olhos materiais? Os espíritos respondem, né? Um axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Essa resposta traz uma infinidade de reflexões muito interessantes. Se olharmos o nosso planeta, nós estamos condicionados dentro de uma capa atmosférica, e que se nós sairmos alguns quilômetros acima da superfície, não encontraremos mais oxigênio suficiente para sobreviver. Olha só, um pouquinho mais que a nossa órbita do planeta estiver num posicionamento diferente do atual, nosso planeta não teria mais condições de existência. Imagine bem o desencadeamento de todos os planetas no nosso sistema solar, do nosso próprio planeta, na evolução das estações do ano, na periodicidade desses movimentos. Olha quanta coisa, quanta lógica existe espalhada por esse universo. Será que tudo isso que existe é apenas consequência do acaso? É uma questão que merece discussão, e Kardec faz ali uns comentários interessantes quando ele vai dizer: duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Será que cada um de nós aqui, será que conseguimos imaginar que o nada seja capaz de produzir algo tão belo quanto a natureza que nos cerca? Como nós, observando, por exemplo, o nosso organismo, observando o nosso corpo, o funcionamento de cada órgão, tudo tem uma função de ser, tudo está ali com um propósito. E a medicina vem, ao longo do tempo, tentando desvendar toda a criação do divino. Realmente, Kardec faz um comentário que nos leva a perceber quanto que nós realmente internalizamos essa crença em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí me trouxe algumas questões. Por exemplo, por que será que as pessoas se afastam da ideia de Deus? Eu tenho certeza que muitos aqui, eu, por exemplo, tenho um grande amigo, por exemplo, que ele é ateu, prefere não discutir qualquer questão relacionada a Deus, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente. Mas o que me vem a perguntar é: por que será que as pessoas se afastam da ideia de Deus? E tentando buscar algumas respostas, eu encontrei talvez alguns indícios, que talvez possam nos dar uma ideia. E esse indício ele começa por essa provocação que eu gostaria de fazer. Observem todos, espero que todos estejam vendo, né, as imagens, qualquer coisa, Tereza, é só interromper e me alertar. Observe bem essa imagem, a verdadeira imagem de Deus. Olha só, gente, será que essa é a verdadeira imagem de Deus? É uma questão muito interessante. Um homem branco, um senhor de barbas longas. Essa imagem perdurou durante muitos e muitos séculos e foi impregnada nas paredes da Capela Sistina, que era a concepção que se tinha de Deus naquela época. E o Espiritismo, na publicação do Livro dos Espíritos em 1857, vem trazer para nós uma outra mentalidade de Deus, muito mais avançada, no sentido de exigir de nós um grau de compreensão, um esforço de compreensão um pouco maior. Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas a grande questão que se coloca aqui é que essa imagem desse Deus, ela foi perdurando durante tantos séculos, que ela também está impregnada nas páginas, por exemplo, do Velho Testamento. Esse Deus, né, que é muitas vezes raivoso, que aqueles que não o temem não são dignos dele, da sua presença. Nós observamos isso constantemente, né, nas páginas, por exemplo, do Velho Testamento, porque na verdade era uma forma, era a mentalidade que se tinha da época desse Deus, numa cultura
que estava se destacando na época no sentido de ser os povos monoteístas. Porque até então era muito comum e era normal, toda civilização, ter a crença em vários deuses. E de repente um povo fala de um Deus que não tem corpo, que não tem, enfim, mas que ainda trazia consigo características humanas. E Sueli Caldas Schubert, no livro Mentes Interconectadas, vai dizer uma coisa muito interessante, que muitas vezes a descrença em relação a Deus pode ser em decorrência daquilo que é pregado comumente, né, nos diversos segmentos do cristianismo, pois ele é visto como um ser cruel, injusto, que não perdoa, e que é ainda mais grave, segundo Sueli Caldas Schubert, é dotado de todas as paixões humanas. Realmente essa mentalidade de Deus nos assusta, nos faz temer. Como uma visão antropomórfica, né, como Sueli Caldas Schubert coloca muito bem, onde vai esclarecer que essa visão, ela projeta no Criador todas as nossas imperfeições. E é muito difícil, como ela assevera, mudar essa visão distorcida. É muito difícil. E isso é fundamental e é necessário para que nós realmente possamos nos religar ao Criador. Talvez esse seja um indício do porquê que muitas pessoas acabam se afastando da mentalidade de Deus, e nós sabemos que Deus está muito mais além do que essas características, né, que observamos comumente em muitos lugares por aí. Um Deus que é Pai, como Jesus asseverou. Então esse Deus de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é para nós um conceito utilizado pelos espíritos de muita reflexão, porque foi a forma como eles encontraram para apresentar ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail uma mentalidade de Deus que fugisse àquilo que era pregado por séculos e séculos, uma inteligência suprema. E nesse sentido, quando pensamos Deus dentro dessa perspectiva, muita coisa vai se modificar. Porque nós somos criaturas de uma inteligência suprema. Mas há um outro motivo que muitas vezes afasta as pessoas de Deus. E esse motivo está intimamente ligado com o nosso mundo de provas e expiações, o mundo materialista. E vamos fazer um exercício, uma pequena provocação. Observem essa imagem. O que será que tem errado nessa imagem? De um lado, nós temos uma nota, dinheiro, e do outro nós temos a palavra felicidade e em cima a imagem de várias moedas, notas de dinheiro, riqueza. Talvez essa imagem retrate um paradigma que vive a nossa sociedade, que é o paradigma do materialismo. O materialismo exacerbado, no sentido de se colocar a riqueza como o sentido da vida, ou como a fonte de toda a felicidade. Mas o nosso mundo é materialista. O nosso mundo, ele ainda, um mundo de provas e expiações, mas um mundo em que nós, enquanto criaturas, ainda temos um olhar muito materialista, um olhar equivocado. E, no entanto, vem uma pergunta: por que será que nós somos tão atraídos pela riqueza? Eu fui buscando um artigo no campo da psicologia, é um artigo que se chama A Psicologia Explica o Consumo Exagerado das Pessoas. E aí eu trouxe alguns trechos, como um artigo publicado em 2000, tive acesso a ele em 2017, onde nele vamos encontrar assim: é natural do ser humano buscar o prazer e fugir da dor. Inconscientemente, ele encontra nesse mecanismo uma forma de ser feliz, ter o máximo de prazer e o mínimo de dor possível. Temos no Livro dos Espíritos o capítulo que trata da lei da conservação. Quem de nós aqui quer sentir dor? Quem de nós aqui quer sofrer? E muitas vezes, quando nos deparamos com os desafios do mundo, nós, enquanto pessoas de bem,
de uma forma quase que natural, em função do nosso condicionamento de ver o mundo do ponto de vista material, buscamos fugas. O artigo ele traz um pouco isso. E é muito interessante que a mídia sabe muito bem disso, né? A mídia como um todo. Principalmente no sentido de convencer a ter uma necessidade. E diante disso, nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pode nos suprir as nossas necessidades. Mas o que acontece dentro desse sentido? Muitos meios de comunicação vendem uma imagem de família, uma imagem padrão de família, mostra a imagem de que quando você adquire um produto, você sente um prazer, e esse prazer acaba anulando automaticamente a dor. Isso explica muitas vezes por que nós vivemos em uma sociedade, assim diz o artigo, cada vez mais consumista, em que o consumo é exagerado, e na verdade é uma forma de tentarmos preencher os espaços vazios que constantemente sentimos. E aí que está o problema. Porque quando compramos algo e quando sentimos aquela felicidade momentânea, como eu disse, ela é momentânea, ela é transitória, ela é efêmera. E aí sentimos um vazio. E novamente sentimos aquele pulso de preencher o vazio, nos afastando de Deus, das coisas do mundo espiritual e nos agarrando cada vez mais ao mundo material, que é mais fácil para nós, porque eu consigo ver com meus olhos da matéria, porque eu consigo tocar com as minhas mãos da matéria. Absurdo? Será que isso é um absurdo? Por exemplo, o que há dentro de nós que nos faz escravos dessa perspectiva tão forte materialista como estamos colocando? Já viram essa cena? Será que alguém aqui já testemunhou uma cena como essa? Pois é uma imagem de uma liquidação. E você vê aqui uma pessoa desesperada aqui, né, para obter o bem. Ou, por exemplo, essa imagem. Com certeza eu acredito que muitos devem ter testemunhado ou devem ter visto pela TV uma imagem como essa. E é muito interessante que ela traduz um pouco o que estamos discutindo, né, refletindo sobre o nosso desafio e os obstáculos que muitas vezes nos impedem de nos aproximar cada vez mais da espiritualidade de Deus. E nesse artigo é muito interessante que ele diz assim: a falta de controle emocional que deixa as nossas emoções e sentimentos dominarem as nossas vidas também é um fator que leva ao consumo exagerado. As pessoas buscam suprir o seu vazio emocional comprando a felicidade, como se nós realmente pudéssemos comprar a felicidade. E aí eu trago uma grande contribuição da doutrina espírita que vai nos ajudar a entender o que realmente é a nossa verdadeira propriedade. O que realmente é o mais importante nesse mundo tão marcado por desafios, que é o nosso mundo de provas e expiações. Trago essa fala que vem justamente, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não é a TV, não é o carro, não é a nossa roupa, não é nada disso. Então, o que será que nós realmente levamos deste mundo? Quando desencarnamos, se é que nós somos espíritas, se é que nós somos pessoas, na perspectiva espiritualizadas, o que será que nós levamos para esse mundo? Veja bem, que é então que ele possui nada do que é uso do corpo, mas tudo que é uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É a única coisa que vamos levar. Apenas isso. Nada mais. Não é a roupa, não é o sapato, não é o carro, não é nada disso. Então, eu volto àquela pergunta inicial. Quanto tempo do nosso dia estamos ocupando com as coisas do mundo espiritual? Quanto tempo do nosso dia
estamos ocupando com as coisas genuinamente divinas? Quanto tempo da nossa vida estamos realmente ocupando para desenvolver a nossa inteligência, buscar conhecimentos, mas principalmente desenvolver as nossas qualidades morais? E aí, isso nos faz perguntar o que realmente estamos buscando nesse mundo que estamos vivendo. Talvez isso nos ajude a entender como suportar os desafios do mundo que vivemos. Já o Mestre Jesus, inconstantemente, você observa nas passagens, ele já dizia, já alertava aos discípulos, né, como: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, né? Olhe os pássaros e as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ele não diz que você deva parar de trabalhar, que você deva parar de fazer as suas coisas no dia a dia, no cotidiano, mas ele te alerta para que nós não nos tornemos escravos dessas coisas. É isso que Jesus já nos alertava. E ele dava outros exemplos, como fazer referência aos lírios do campo, que não tecem, não fiam, mas estão ali lindos, maravilhosos, e traz ali Salomão, conhecido na literatura, né, no Evangelho, no Velho Testamento, cheio de glórias, mas que nem mesmo ele se vestiu como qualquer um desses lírios. E Jesus dizia: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Homens e mulheres de pouca fé. É muito interessante essa contribuição que Jesus nos dá, que nos faz refletir sobre que comportamentos estamos reproduzindo. E ficamos ansiosos, entramos em estágios de transtornos de ansiedade, e realmente, em alguns casos, é fundamental isso, porque há muitas famílias que, neste momento que estamos vivendo, estão passando muita necessidade, mas me refiro àqueles que, neste momento, não estão na condição dessas famílias que, neste momento, estão sofrendo. E muitas vezes nos apegamos tanto a isso e nos esquecemos que somos criaturas de Deus e que Deus não vai nos desamparar. Por isso que Jesus dizia: não andeis, pois, inquietos, que comeremos ou que beberemos ou que nós vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. E vai dizer: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí vem aquela frase célebre, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tendo estudo, né, o desafio de ser espírita no mundo atual. Se nós, enquanto espíritas, compreendemos a natureza de Deus, um pouco pelo menos, diante das nossas limitações, por que nos aquietamos com coisas que não merecem tanta nossa atenção? Pois o que levamos daqui é apenas a nossa inteligência, o nosso conhecimento, nossas experiências e a nossa qualidade moral. É esse cutucar, né, que trago, né, dentro da perspectiva desse primeiro desafio, que é como nós estamos em relação à espiritualidade de Deus. Então, o que nós temos que buscar? Como superar o nosso vazio existencial? Não está na hora de acabar com esse transtorno de ansiedade? Não está na hora de sairmos da cama, nos levantarmos, erguer a cabeça e deixar essa depressão de lado e buscarmos realmente aquilo que realmente vai nos preencher? Porque, afinal de contas, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. E o Espiritismo, ele nos dá ali algumas dicas, algumas informações, né? Ele nos auxilia a nos religar no sentimento religioso que, infelizmente, foi tão distorcido e tão deturpado ao longo dos séculos, como preconiza, por exemplo, Herculano Pires, em sua obra em que ele vai justamente tratar, né, das religiões que vão morrendo ao longo do caminho, porque se dedicaram mais aos cultos externos,
a formalidade externa e material, do que realmente a essência de nos religar a Deus. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos aí espíritos que estão aí para nos proteger. O nosso irmão espiritual, como encontramos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 489, que alguns vão chamar de espírito, de bom gênio, mas temos ali o nosso irmão espiritual que está ali para nos auxiliar. Mas a pergunta é: quanto que você se relaciona com este irmão espiritual, com esse espírito protetor? Porque ele tem uma missão, como podemos encontrar na pergunta 491 do Livro dos Espíritos. Esse irmão espiritual, ele está ali para nos ajudar, como se fosse o nosso pai, para nos conduzir, para nos dar conselhos, para nos consolar nas nossas aflições, para nos dar a coragem para enfrentarmos as provas da vida, enfrentarmos as expiações. E aí, então vem aquela questão, então como estabelecer essa conexão com Deus e com os espíritos benfeitores? Não há mágica, não há simpatia, não há nenhum outro recurso a não ser a prece. A prece não feita a partir de uma fórmula, mas uma prece espontânea e do coração. Porque quando ela é feita de forma intensa, de coração, pode ter certeza que nós seremos ouvidos. Mas temos que tomar cuidado com aquilo que pedimos. Porque aquilo que pedimos tem que estar relacionado com aquilo que levamos para o mundo espiritual. Nossa inteligência, os conhecimentos e principalmente as nossas qualidades morais. Que Deus nos dê a força para podermos trabalhar isso. Então entramos na segunda parte e última desse desafio de ser espírita no mundo atual. Como é que será que nós estamos domando as nossas más inclinações? Será que temos consciência de que alguma atitude que fizemos em determinado momento é ruim? Está prejudicando alguém? Ou que está prejudicando você mesmo? Como ser manso e pacífico e não julgar, principalmente no mundo da internet, onde encontramos muitos dos nossos irmãos, e até mesmo nós mesmos, que caímos na armadilha de retrucar um comentário de algo que nós não gostamos, dentro do ponto de vista da política, ou dentro do ponto de vista material, ou qualquer outra questão política e por aí vai, e nos esquecemos. Aí, armamos os nossos dedos e, nesse momento, transformamos os nossos dedos em verdadeiras armas. Julgamos as pessoas. Nos colocamos na posição de superior em relação aos outros. E nos colocamos na posição de pessoas de bem, entre aspas, de exemplo de vida. E, às vezes, não sabemos que talvez aquele outro que fez aquele comentário infeliz, neste momento, esteja passando por um momento difícil na vida. Não que isso possa justificar as suas ações, mas que nós, enquanto espíritas ou pessoas de bem, que não sejamos aquele que vai botar mais lenha na fogueira, que não sejamos aquele que vai espalhar notícias falsas pelas redes sociais, de partilhar uma informação que muitas vezes nós não temos certeza se ela é verdadeira ou não. Então é uma questão que devemos refletir, devemos parar para pensar se nossas expressões, se as nossas falas prejudicam o outro, difamam o outro, colocam o outro numa condição de constrangimento. Então são questões interessantes que temos que nos perguntar. E observa bem essa imagem. O que será que este homem está fazendo? Alguns diriam talvez que ele esteja chorando, outros diriam que ele esteja passando mal, outros diriam que ele esteja rezando. Mas a grande questão é que não há resposta para essa pergunta, porque não tem como julgar. Não há como dizer o que realmente esse homem está fazendo. Mas muitas vezes, quando acessamos uma imagem, ela já é o suficiente para traçarmos verdadeiros tratados filosóficos, sociológicos, teológicos,
contra aquilo que nós estamos vendo. É uma questão muito séria. Não foi à toa que Jesus disse: não julgueis, pois para não serdes julgados. E diz mais: porque você fica vendo o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no teu? Quem somos nós para julgar? E muitas vezes fazemos isso e não temos nem consciência de que o que estamos fazendo é nada mais, nada menos do que a consequência do nosso orgulho, de quando nos sentimos acima daquele outro. E assim nos sentimos no direito de dizer ao outro o que ele deve fazer. É uma questão muito interessante, porque é muito difícil e sutil sabermos quando nós estamos sendo orgulhosos. E para você saber em que momento que você está sendo orgulhoso, é necessário que você faça um trabalho de autoconhecimento muito profundo e muito longo. Muito longo. Para que a gente possa identificar no nosso comportamento em que momento eu estou sendo orgulhoso. Quando eu estou na família, ali jantando com os meus familiares, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na faculdade ou na escola, em que momento ali eu estou sendo vaidoso, estou sendo orgulhoso, estou ofendendo as pessoas. É uma questão que somente você pode responder. E no final das contas, o que é mais importante, uma contribuição dos espíritos, do espiritismo, é que todos nós somos transgressores das leis de Deus. Porque, como Santo Agostinho preconizava, o nosso planeta Terra também é uma penitenciária. Nós não estamos aqui para passar férias, nós não estamos aqui para dar um tempo do nosso processo evolutivo, nós estamos aqui para dar conta das nossas dificuldades, para pagar os nossos débitos e principalmente reparar o mal que fizemos nesta e em outras reencarnações. E diante disso, o que nos resta então a fazer, vou fazer rapidamente um teste aqui, claro, vocês não precisam responder, mas respondam mentalmente. E depois vocês contem mentalmente quantos sims vocês, ou não, vocês vão dar nas respostas que eu vou fazer. Eu peguei ali um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do homem de bem, e transformei em perguntas. E vamos fazer esse pequeno teste, interrogando a nossa consciência sobre os nossos atos. Como, por exemplo, praticou algum mal? Fez todo o bem que podia? Alguém tem alguma queixa contra você? Fez para o outro o que desejaria que lhe fizesse? Tem fé em Deus? Confia na providência divina? Reconhece que suas dores são provas ou expiações e as aceita sem reclamar? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança ódio aos que, como você, não pensam? Reconhece que todos, sem distinção de raças nem de crenças, são irmãos? Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, nem ainda em evidenciá-los? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem parar para combatê-las? Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado por Deus? Quantos sims você respondeu? Calma. Nós sabemos que não é fácil, porque quando nos questionamos desses atributos de pessoas de bem, nós descobrimos o quanto que ainda precisamos caminhar. E esse é o nosso desafio de ser espírita no mundo atual. É de tentar nos conhecer, de tentar descobrir que ainda estamos aprendendo, que estamos ainda numa infância espiritual, que cometemos os nossos tropeços, mas que, sobretudo, não estamos sozinhos. Agora faz mais sentido quando encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo essa expressão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ou reconhece-se uma verdadeira pessoa de bem. Então é muito interessante, porque lembra dos desafios? Como está a nossa relação com Deus e a espiritualidade? Aí vemos aí esse momento em que o Mestre nos alerta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E no segundo desafio, como estamos domando nossas más tendências, Jesus disse: vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Se eu não conseguir responder tantos sims naquelas questões que eu fiz a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai justamente tratar, né, das características de uma pessoa de bem, eu não posso ficar desesperado, mas que me sirva de alerta para ficar mais atento sobre a necessidade de vigiar e orar. Isso aí é um grande desafio para nós. O Espiritismo, ele não cria uma nova moral, mas a doutrina espírita, ela nos ajuda, nos facilita a compreender a moral do Cristo, para que possamos ter uma fé muito mais sólida, muito mais esclarecida aos que muitas vezes duvidam, vacilam. E esses somos nós, que às vezes duvidamos, às vezes vacilamos, mas se formos persistentes e se formos buscar realmente aquilo que enriqueça, aquilo que podemos levar para o mundo espiritual, teremos um pontinho a mais no nosso processo evolutivo e teremos uma caminhada muito mais útil nesse mundo de provas e expiações. É isso que eu trago. Espero que todos possam ter uma boa semana e que possamos encarar de cabeça erguida, que possamos encarar com muita coragem o desafio de ser pessoa de bem no mundo atual. Tudo depende de nós, principalmente da nossa vontade. Muito obrigado. Eu passo a palavra para Tereza. Nós é que agradecemos, Hernandes, por nos levar a esta reflexão e que, de fato, nos esforcemos, porque a misericórdia divina nos concede a cada novo dia novas oportunidades de assim agirmos. Eu vou pedir a você, depois que eu der os avisos, que, por gentileza, faça a prece de encerramento. Queremos lembrar aos nossos companheiros da Casa do Chico das nossas atividades de estudo na terça, quarta e sexta-feira. Terça-feira, Livro dos Espíritos, quarta, o Evangelho, sexta, Sinal Verde. Todas as reuniões acontecem às 19h30, através do Google Meet. Queremos lembrar também aos nossos companheiros que no sábado que vem será o dia, né, de termos mais uma edição da Rádio Espírita, SEAP, né, que o Centro Espírita Antônio de Pádua nos oferta para acalentar os nossos corações e alegrar as nossas manhãs de sábado, de 15 em 15 dias. Se não houver nenhuma programação da federação, certamente teremos a nossa Rádio SEAP funcionando no sábado, né? A semana que vem, quem vai falar para nós é Carlos Campetti. Ele é diretor da área de estudo da Federação Espírita Brasileira. Contamos com a presença de todos. Ele ainda não me passou o tema, mas tão logo ele me passe, a gente já vai soltar o folderzinho para que a gente divulgue. A nossa companheira Margarida e Hélio nos falou no início da reunião que o seu filho, que está na Alemanha, Hélio Alencar, mesmo nome do pai, está com Covid, foi diagnosticado com Covid. Então, todos aqueles que conhecem os nossos companheiros e conhecem o Elinho também, vamos ter em nossas mentes e em nossas orações para que ele recupere o mais rápido possível. E também a todos aqueles que estão passando por esse momento tão difícil. Hernandes, por gentileza.
Convido a todos neste momento que possam fechar os olhos, estejam onde estiverem, e que nesse momento, com os olhos fechados, possam abrir os vossos corações para o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, enfrentando os desafios da distância, bem como os nossos desafios pessoais, para estarmos aqui com o propósito de trocarmos experiências, ideias e, sobretudo, Mestre Jesus, tentar compreender um pouquinho da sua mensagem. Obrigado, Mestre Jesus, por todos os desafios e obstáculos que se colocaram na nossa caminhada. Que possamos, Mestre Jesus, se formos merecedores de Tua graça e de Tua força, que possamos ter a coragem necessária para suportar as nossas provas, para compreendermos e vencermos os nossos processos expiatórios, e assim, Mestre Jesus, envolvidos por essa energia, que possamos irradiar para os nossos irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, bem como aos irmãos que foram citados nessa noite e que neste momento estão passando pelo desafio da doença. Que Mestre Jesus possa, através do concurso dos bons espíritos, através dos passes magnéticos, envolver a cada um, para que cada um possa receber a energia necessária para ter força e coragem para enfrentar as suas próprias provas. Obrigado, Mestre Jesus. Esteja sempre conosco e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, excelente reflexão, Hernandes. E eu que agradeço. Nos conceda uma semana de muita saúde e paz.